Vamos começar a nossa reunião, já deu 20 horas. Então vamos, todos nós, levar nosso pensamento a Deus. Vamos mentalizar Jesus nos nossos corações. O nosso sentimento de gratidão pela vida, pela saúde, pelo pão de cada dia. Gratidão até pelas dificuldades que vêm sobre nós, provações, que todas elas são bênçãos para o nosso aprimoramento espiritual. Mestre Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pelas bênçãos que nos concede cada dia, pela oportunidade de nós estarmos aqui hoje na reunião, de forma presencial e também online. Permita, Jesus, que todas as suas bênçãos sejam conosco, nos ilumine os nossos corações, ilumine todos os nossos irmãos que estão conosco, que presencialmente ou à distância. Pedimos em favor de todos os lares, sejam abençoados, todos os lares aqui da região, do Morada do Sol, também de todos os nossos irmãos que estão de forma online, dos outros nossos irmãos que participam e hoje não puderam estar aqui também, sejam abençoados. Recebam cada um a luz de Cristo. Deus Pai, esteja conosco. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim seja. Então, temos a satisfação de hoje nós temos nosso companheiro, nosso amigo, João Marcelino, que é o irmão da casa, que sempre com a gente. E hoje, então, nós o convidamos para usar a palavra e fazer os comentários do Evangelho. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado, gratidão, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, e vamos juntos, né? Vamos falar hoje, naquele capítulo do Evangelho de Jesus, ele, né, que fala das bem-aventuranças, onde ele fala, bem-aventurados os aflitos. Mas, quando eu leio esse título, eu lembro do nosso companheiro de longa, ele falava um dia o seguinte, naquela outra casa que a gente frequentava, ele falou, mas por que eu estou aflito? Qual que é o motivo da minha aflição? O que me faz ficar aflito? Eu busco o quê? O que eu estou buscando? O que eu estou buscando é bom para mim? Eu mereço aquilo? Ou é bom para o meu vizinho, para o meu parceiro, para a minha família, enfim? O que eu busco, né? Então eu tenho que pensar nisso, se realmente eu estou pedindo aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito realmente, né? Porque recorrendo à literatura, né, do nosso Evangelho, Tiago fala uma coisa preocupante, fala, vocês devem regaladamente, a vida toda, engordar os vossos corações como um animal na época de matança, sempre comeu do bom e do melhor, enquanto o seu irmão às vezes estava passando fome do seu lado. Isso nos faz lembrar, gente, da parábola de Jesus, do Lázaro e o rico. Né? Alguém até cita o seguinte, que esse rico não é exatamente uma pessoa, somos nós, o povo de Deus. Nós que vivemos com a Bíblia embaixo do braço, mas não está no coração. Então, a gente está preocupado comigo, né? E quem está com fome do meu lado, eu finjo que não vê, enfim, eu não sei. Mas aí, olha o recado que o Senhor manda para nós, né? Gente, isso continua vivo, esse recado que Jesus, que o pai Abraão mandou. Quando o Lázaro estava... o rico estava passando fome lá do outro lado da vida, nós sabemos e tal. Falei, Senhor, vai lá. Eu falei, não,
Então, manda o Lázaro ir falar, gente, se Lázaro foi lá já foi profeta, foi todo mundo já ensinou, então eles não acreditaram. Se Lázaro foi, não acreditar. Falei, não, mas você deve aqui. Aí o pai Abraão encerra o seguinte, eles têm Moisés e os profetas, então que os ouçam e sigam. Nós temos Moisés, temos profeta, está tudo aqui à nossa disposição. Porque nós temos os 10 mandamentos, sabemos de cor, nós temos a Bíblia, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim. E a palestra dos amigos, estamos sempre conversando. Então, ninguém pode alegar ignorância. Nós sabemos. Quer dizer, não segue o Moisés, vai seguir o quê? Tem um trechinho de uma música sertaneja que eu adoro, né? Goiano sabe como é. Do Paraíso. Ele fala o seguinte, sobre o rastro na areia. Olha, apagaram o rastro na areia, mataram a baleia que Jonas tragou, quiseram até apagar o seu rastro, né? Fizemos tudo isso que está na música. E é a nossa atitude, né? Então, nós somos os ricos, sim. Nós temos Moisés? Temos, sim. A gente escuta? Não. Mas o Senhor continua convidando. Através do profeta Isaías, ele manda o recado seguinte, ele afirma, o Senhor afirma, categoricamente, continuarei a minha maravilhosa obra. Apesar de tudo, apesar dos ricos, dos falsos profetas, enfim, apesar de nós, o Senhor continua fazendo a sua obra. O convite continua de pé, sempre, 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 sempre. E através do profeta Jeremias, o profeta Jeremias fala eu lembro, até a televisão está exibindo aí um filme do Lázaro, o Rico, né? Que o profeta Jeremias exatamente viveu aquela época. Ele sofreu tudo aquilo ali, viu o povo ser escravizado, ser levado para o cativeiro e tal. Ele e o profeta Ezequiel acompanhou tudo aquilo e viu o povo sofrendo. Tem uma cena do filme que o povo vindo preso, amarrado, aquela coisa e tal, e ele pergunta, mas profeta, não vai fazer nada? Meu filho, é melhor para eles. Mas eu estou precisando de corrente mesmo. Não é de pudim, não é de tapinha nas costas, não. Estou precisando de sofrer para ver se eu aprendo alguma coisa. É castigo de Deus? Não. É o que nós buscamos. Nós buscamos isso. Então vamos reclamar para quem? Né? E o Senhor continua fazendo a sua obra, certo? O profeta Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Gente, isso serve para todas as religiões, as seitas e tal. Porque onde é que está Jesus? Jesus está lá no centro espírita, está lá na igreja católica, ou no centro de Umbanda? Não, Jesus está onde eu procuro. Quer dizer, se ele não estiver no meu coração, eu não vou encontrar Jesus em lugar nenhum. Não adianta eu ir criar carne no joelho, e ajoelhar para rezar, estar no centro espírita, fazer caridade. Então, Jesus tem que estar no meu coração. Porque senão eu não vou achar. Eu tenho que buscar verdadeiramente. E como é que eu estou buscando? É através do pensamento, através dos atos, principalmente. Como que eu estou vendo meu irmão? Eu estou vendo Jesus no meu irmão? Ele falou, olha, quando você alimentar um desses pequenos, esses que estão caídos na rua, doentes, sei o quê, vai estar socorrendo a mim. É um desses pequenininhos, desses pobres coitados aí. Né? E através do profeta João, ele manda outro recado, olha, quem vem a mim, eu nunca o lançarei fora. João, capítulo 6, 37. Quem vem a mim, jamais o lançarei fora. É o Senhor que está prometendo, está garantindo isso. E ele diz mais. No capítulo 16, ele deixa uma coisa que não deve ser triste. É de ficar triste. Até agora, ninguém me procurou. João, capítulo 16. Quer dizer, então o que nós estamos fazendo? Eu estou buscando, eu estou batendo na porta errada para encontrar Jesus. O que eu estou fazendo? Eu estou falando uma coisa e fazendo outra. Eu tenho que descobrir isso. Como? Né? No Salmo 27, tem uma passagem muito linda, que fala isso de buscar. Buscar-me-eis e me achareis se me buscar de todo o vosso coração. Salmo 27 diz o seguinte, no versículo 4. Uma coisa eu pedi ao meu Senhor e buscarei.
Eu vou pedir e vou buscar, que eu sei que o Senhor tem para me dar. Mas eu tenho que buscar. Vinde a mim. Vinde a mim que está sofrendo e eu vos aliviarei. Gente, Jesus veio aqui para prometer isso para nós. Vem para mim. Eu estou aqui de braços abertos. O símbolo da cruz é verdadeiro, é verdadeiro até hoje. Jesus continua de braços abertos. Vinde, vem. Né? Tem duas pessoas que atendeu. A primeira foi aquele cego Bartimeu, lembra? O aleijado estava lá, ele era cego, aleijado não, desculpa, ele era cego, vivia pedindo esmola lá na calçada, não tinha nada, pobretão e tal. Aí escutou uma barulheira lá, e falou, o que está acontecendo? Aí alguém falou, Jesus está passando. Quando falou assim, ele tinha toda a fortuna que ele tinha, que ele possuía, ele não jogou fora, ele lançou de si a sua capa, o único bem que ele tinha. Quer dizer, eu não joguei fora, eu deixei aqui do lado, encostei, porque pode vir alguém que está com frio igual eu e vai precisar daquela capa, vai ser útil. E o que ele fez? Saiu correndo, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, coisa que nós nunca fizemos. Ele chamou Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus ouviu e falou, chama o homem. Chama o homem. O que Jesus falou para ele? O que você quer que eu faça? Você quer o quê? Senhor, eu quero ver. Porque ele não tinha os olhos. Ele não vê. Mas eu tenho olhos bons, não é muito bom, mas eu ponho o óculos meio quebrado e tal. E às vezes não estou conseguindo ver. Eu preciso ver. Tem aquele ditado antigo, o pessoal gosta de falar, o tio Alberto gosta de falar isso. A gente tem aquele, ver para crer. Não, é crer para ver. Às vezes eu continuo com o olho bom e tal, mas não consigo ver. Porque eu estou buscando Jesus, eu estou focando em Jesus, não vou ver Jesus. Né? E outro, maravilhoso também, eu anotei aqui, só que eu costumo perder, vocês já me conhecem, né? Sim, o Zaqueu. Zaqueu é aquele nome podre de rico, tal, né? E eu vi a notícia, Jesus está passando ali, eu falei, o quê? Eu tenho que ver esse homem. Onde ele tirou essa ideia? O negócio dele era ganhar dinheiro, era trabalhar, era um funcionário rico. Né? Mas eu tenho que ver Jesus. Ele era pequenininho, deu seu jeito, fez igual o cego. O cego jogou a capa fora, saiu correndo no escuro, tropeçando, cai aqui, cai lá, e foi. Ele não dava para ver, ele subiu na árvore. Quer dizer, ele buscou Jesus. Não foi na árvore que ele buscou Jesus. Não foi na árvore. Foi no coração. Lembra aquela mulher que sofria hemorragia? Era a vida mais... Pessoal, a vida difícil que aquela moça levava, meu Deus do céu, 12 anos com aquele martírio, é insuportável. Mas ela viu, não sei como, ela viu Jesus no coração, falou, se eu tocar nele eu vou sarar. De onde ela tirou essa ideia? Porque o coração dela estava em Jesus. Jesus já morava no coração dela, ela só tinha que descobrir. Jesus está no nosso coração. A gente que às vezes não consegue ver, né? E ela foi com essa ideia. Aí Jesus, tem gente que afirma isso com todas as letras. Jesus, quem me tocou? Aí o pessoal dele, os amigos dele, ficou bravo, ninguém te tocou nessa confusão, não sei o que. Mas ela não tocou na roupa de Jesus, ela tocou no coração de Jesus. O amor dela tocou no coração de Jesus. Ela falou assim, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Da roupa não sai virtude, virtude sai do coração. Ela viu. E a vergonha, provavelmente até suja de sangue, a roupa suja, ela perdeu totalmente a vergonha. Por quê? Meu filho, pode ir embora, sua fé já te curou, você já está curada. Pode ir para sua casa. Essa buscou Jesus, né? Essa buscou Jesus mesmo. O Zaqueu foi desse jeito também. Zaqueu foi muito bom, a conversa com ele, Senhor, se eu já dei prejuízo para alguém, eu sei que eu não sou santo, mas eu pago, e cada ovelha que eu roubei, eu pago 4. Porque já está na lei. Está no Levítico, no Êxodo, já tem essa lei. Se eu dei prejuízo de uma vaca, seja o que for, uma cabra, eu dou 4 para pagar. É da lei. Quer dizer, ele era ladrão, mas tinha a lei no coração. Ele sabia que estava errado. E a primeira vez que ele falou, não quero mais roubar. O que Jesus falou?
Hoje eu preciso jantar com você na sua casa. Gente, jantar com você na sua casa, a janta é apenas um motivo, um assunto, que Jesus estava morando na casa dele. Naquele momento, Jesus já estava na casa dele. Ele não tinha que procurar mais Jesus, já tinha achado. Jesus já morava com ele, né? Mas uma pessoa que tinha muita... Agora vamos falar mal dos outros. Vamos falar de mulher. Falar de mulher é mais fácil, todo dia que elas falam mal da gente, você pode falar à vontade, principalmente quando ela está longe, viu, gente? Não vamos correr isso. Olha, de uma mãe que é aflita. Aflita. Gente, já pensou a aflição de uma mãe? Quando uma mãe está aflita por causa dos filhos, você esquece tudo. A coisa mais importante do mundo é a preocupação da mãe. Correto? Correto. Jesus está lá conversando com os amigos, né? Com os companheiros, os 12, falando da situação. Falou, o profeta tem que morrer em Jerusalém, então nós estamos indo para lá, eu vou ser preso, vou ser condenado, enfim, mas depois eu vou ressuscitar. Aí chegou a mulher, o senhor, eu tenho um pedido para fazer. Fala, o que você quer? É o seguinte, eu quero te pedir para... Quando o senhor entrar no seu reino, você colocar um dos meus filhos à sua direita e o outro à sua esquerda. O filho dela é o Tiago e o João. Nós sabemos, né? Sabemos que é a Maria, né? A mãe deles. Aí, fala, mas você não sabe o que está pedindo. Né, Jesus? Como é que você pede uma coisa dessa? E naquele momento, tinha 12. Então, provavelmente tinha mais quantas mães ali chorando pelos filhos. Ela não pensou na sua, ela pensou no filho dela. Certo? Primeiro os meus, depois os meus de novo, e depois a gente vê o que dá. Né? A gente tem até esse ditado na minha terra. Aí Jesus falou, olha, vocês é capaz de beber do meu cálice? Na hora respondeu, claro que sim, somos sim. Mas de fato vocês beberão do meu cálice. Vocês vão beber. E realmente bebeu. Porque o Tiago, logo, o rei Herodes mandou passar a coisa e matou ele, né? E o João, lembra daquele episódio lá, depois da ressurreição, Jesus sendo com Pedro olhou para trás e viu o João parado ali. Senhor, e esse aí? O que será dele? Pedro, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que te incomoda? Segue-me tu. Gente, eu, particularmente, que sou espírita, eu dou palestra lá no Sempac, eu sei tudo, né? Eu penso em ajudar todos os meus irmãos. E estou preocupado com ele. E eu? O que eu estou fazendo? Eu estou seguindo Jesus? Naquele momento, Pedro não estava seguindo Jesus. Então, aquela resposta dele não é para o Pedro, é para mim. Segue-me tu, deixa os seus irmãos, cada um tem o que merece. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Tem até um samba que fala isso. Tudo está no seu lugar. Tá, graças a Deus está. Então, segue-me tu. Segue-me tu. Tá. Mas e aquela mãe? Vamos pensar na mãe. Tá. Ele resolveu Pedro. Sim, Pedro foi embora com Jesus. O que aconteceu com o João? Ficou, continuou, escreveu as mensagens e tal, morreu velho, caduco, preso numa ilha e tal, até não sei quando. Mas ficou, cumpriu. João, você pode beber do meu cálice? Posso, então beba. Então vai e beba. Tiago, você pode? Posso beber. Então bebe. Vai em frente ao rei. O rei, se alguém vir matar, vai fazer o quê? Né? Tá bom. E aquela mãe? Ela não pensou em ninguém, né? E Jesus falou uma coisa. Então, no caso dela, a aflição dela era justa? Essa é a pergunta, né? Tá certa em preocupar com os filhos? Dá o coração. Porque a mãe dá o coração, dá tudo pro filho. Mas tem o filho da outra também. A outra também está chorando pelo filho. Né? Jesus fala para ela o seguinte: vocês vão beber do meu cálice. Agora, quanto a um sentar à minha direita, outro sentar à minha esquerda, isso não depende de mim. Ué, né? Não depende de Jesus? Não depende dele, depende de quem. Isso é para quem meu Pai já está escolhido. Meu Pai já escolheu quem vai sentar ao meu lado. Aí muita gente pergunta, mas esse negócio ficou muito vago.
meio que tem uma agenda meio cavernoso, meio duvidoso, assim, como já escolheu? Tem a carta marcada? Alguém já tem lugar garantido? Tem sim, tem garantido, só que é um pouco diferente, né? É um pouco diferente. No Evangelho de Lucas e também no Atos dos Apóstolos fala da promessa. A promessa. Teve um momento, depois da ressurreição, Jesus deu um recado lá, falando, não sai de Jerusalém por enquanto, porque eu tenho que ir a meu Pai buscar o Espírito Santo. A palavra não é essa, nós estamos usando assim, né? Eu vou ao encontro do meu Pai. Fica por aqui. Ou seja, não vai enfrentar o mundo, eles não estão preparados ainda para enfrentar o mundo lá fora. Me espera. E depois da ressurreição, aquela cena, toda vez que a gente conversa, eu lembro dela, da Madalena, Maria Madalena, né? Aquela cumpriu a promessa. Você vê a profissão daquela mulher, né? Foi a única coisa que deu alguma coisa para Jesus aqui na terra, foi lavar os pés de Jesus. A gente só pediu, ressuscitou, curou século, tudo. O que a gente já deu para ele? Né? E Jesus falou uma coisa também, vamos repetir, toda reunião nossa nós falamos isso, mas nunca é demais. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. O guarda lá do cemitério chega de manhã, vê uma mulher chorando lá, sentada na cama, morrendo de chorar. A mulher está chorando por quê? Porque levaram o meu Senhor. Levaram o meu Senhor. E eu não sei por levar o corpo dele. Eu queria encontrar para cuidar dele. Se for coincidência, ela é a primeira pessoa aqui na Terra a ver o Cristo ressuscitado, será que seria coincidência? Né? Bom, e que promessa é essa? Quando ele falou assim, Maria, vai aos meus irmãos, aí não está falando com os dois, é com nós, com todos os meus irmãos. Jesus não fala, todos são meus irmãos? Então vai aos meus irmãos, para eles ir para Jerusalém, que lá me verão. Para Galiléia, aliás. Vai lá na Galiléia, me verão. Por que a Galiléia? A Galiléia, gente, é a Galiléia do futuro, é a Galiléia celestial. É a morada no céu. Tem os nossos irmãos evangélicos, onde fala uma morada no céu, que Jesus foi preparar, tal, linda, maravilhosa. E Jesus mandou Maria convidar, vai avisar meus irmãos que lá me verão. E aconteceu isso. Ele chegou, pegou todo mundo, soprou sobre eles e autorizou. Recebei o Espírito Santo. O gente vai receber o Espírito Santo. Vi até um pastor falando essa semana, achei lindo, não sei de qual igreja. Falei assim, receber o Espírito Santo é receber a minha humanidade. É ganhar a liberdade de combater o mundo à minha volta. Combater o mal. Fazer essa caminhada. Falar em caminhada, vamos lembrar mais uma vez do Batista, que errou também. Mandou matar os profetas, ele que era um profeta maravilhoso, mandou matar, que era falso profeta, sei o que, mandou matar os caras. Depois não resistiu. A aflição faço aqui. Ele não resistiu, o Baco. Entrou no buraco, ficou escondido lá, só chorando, pedindo para morrer, não conseguia morrer. O anjo chegou, Batista, levanta. Não levantou, ficou quieto, nem ouviu. O anjo repetiu, Batista, levanta e come, você tem uma caminhada para fazer. Uma longa caminhada. Gente, essa caminhada, porque o Elias saiu dali, apareceu lá no Rio Jordão batizando. Quem Jesus falou, vocês querem saber, esse aqui é o Elias que veio. Lembra que Jesus falou isso? Evangelho de Mateus, capítulo 10 ou 11, não sei. A caminhada saiu dali e foi parar lá no Rio Jordão. Mas lá já usou a roupa do Batista. Né? E quando ele mandou socorro sobre o Espírito Santo, dando essa liberdade. Eu estou assumindo a minha autoridade. Eu estou assumindo o compromisso, a liberdade de combater o mundo, combater o mal que está em mim. Paulo ainda fala isso, olha, eu quero fazer o bem, mas o mal habita em mim ainda. E por Timóteo ele fala o seguinte, Timóteo, eu combati o bom combate, terminei a carreira, mas preservei a fé. Isso que Jesus quer que nós. Porque quando nós recebemos ali, fazer aquela caminhada, não é ir para Jerusalém ou ir para a Trindade a pé, não. É para ir para dentro de mim, para me encontrar o Cristo que habita aqui.
é vencer a mim mesmo. Essa é a promessa de Jesus. O Espírito Santo vai me vencer o mal que habita em mim. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Deus abençoe a todos pela paciência e pela piedade. Muitíssimo obrigado.